Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe a resenha da primeira experiência que eu tive com Machado de Assis, esse livrinho aqui que eu encontrei no sebo por R$5, que na verdade é um conto que se chama A Cartomante, e eu espero que vocês gostem. Bom, para começar eu gostaria de deixar bem claro que, como a maioria das obras de Machado de Assis, esse livro ele deixa o final em aberto. E depois que eu terminei de ler, eu fui conversar com algumas pessoas lá no Instagram que leram também e tiveram impressões diferentes e chegaram a conclusões diferentes do que eu havia chegado, né? Então eu já começo avisando que se você espera um final fechadinho, com conclusões, não espere, porque você vai ter que chegar à sua própria conclusão quando terminar de ler esse conto. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que essa ediçãozinha aqui ela é de 2011 e ela foi publicada com umas ilustrações. O nome do ilustrador é Fernando Vilela e são ilustrações muito lindas, gente. Tem um pouco sobre o autor. O ilustrador ele tentou se apropriar, né, dos elementos do Rio dessa época para poder criar as ilustrações. E eu li isso aqui, esse conto em, sei lá, uma hora, menos de uma hora. Bem, então vamos à história do conto, né? Aqui nós vamos conhecer três amigos: a Rita, o Vilela e o Camilo. O que acontece? No início, você já conhece o Camilo e a Rita, eles estão conversando e aí ela começa a contar para o Camilo que ela se encontrou com uma cartomante e essa cartomante já sabia tudo da vida dela, acertou tudo de início. E a Rita, ela parafraseia aquela famosa citação de Hamlet: há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. O que acontece nesse conto, na verdade, é um triângulo amoroso. Rita e Camilo são amantes e Rita é esposa de Vilela. Vilela é muito amigo de Camilo, ele vem de outra cidade para morar no Rio de Janeiro. Assim que Camilo conhece Rita, ele se apaixona por ela e eles passam a ter um caso. E ela consulta a cartomante porque ela tem dúvidas se ele a ama de verdade ou não. Até que ele começa a receber cartas ameaçadoras dizendo que sabe o que está acontecendo, que sabe que ele está tendo um caso. Até que um dia ele recebe uma carta do Vilela pedindo que ele compareça urgentemente à casa deles porque ele precisa conversar com ele. E Camilo vai em direção à casa de Vilela, temendo se ele sabe alguma coisa, né, do caso deles. Ele olha assim, ele enxerga ali a casa da cartomante. E aí ele decide, mesmo sendo uma pessoa totalmente cética, ele entra lá e conversa com essa cartomante. Então, gente, eu não posso contar mais nada, não vai acabar com a graça, né? Como eu disse antes, o desfecho da história vai ficar a cargo do leitor. E é difícil falar sem dar spoiler. Mas uma inscrita lá no Instagram, uma seguidora minha no Instagram, ela me deu uma dica assim que eu achei fundamental, porque foi como ela falou, Machado de Assis nunca coloca nada aleatório nas suas histórias. O final pode ter relação com o início do livro, o que acontece, a conclusão que você vai chegar com relação ao desfecho, muito provavelmente ele tem citado Hamlet justamente com essa intenção de correlacionar as duas histórias. Já digo logo que é uma escrita fluida, existem algumas palavras que caíram em desuso, mas como eu comentei antes, naquele vídeo de Machado de Assis, ele era contemporâneo para sua época, então ele não usava assim termos, frases muito rebuscadas, frases muito elaboradas. Ele era de escrita simples para a época. É claro que hoje muitas palavras caíram em desuso, mas nada que seja assim palavras que nós não estamos habituados, tá? Dá para saber o que é, nós não utilizamos normalmente nas nossas conversas diárias, mas lendo
dá pra se ter uma noção. Se vocês já leram esse conto, comentem aqui embaixo, só cuidado pra não dar spoiler pra ninguém. E caso vocês queiram conversar um pouquinho melhor sobre ele, com spoilers, me segue lá no Instagram e a gente pode conversar, me manda uma mensagem por direct pra gente poder trocar uma ideia, tá? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até a próxima resenha. Tchau, tchau!